Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Vamos aqui hoje tirar várias dúvidas dos alunos que em sala de aula, quando eu estava dando aula, eles se atrapalharam muito com essa questão de que um relé sendo alimentado com a tensão DC de 60 Hz, vocês vão ver, é uma experiência muito interessante, e depois, claro, o relé também sendo alimentado com a tensão contínua pura de uma fonte de alimentação que vai ter uma frequência de 60 Hz. Então vamos para a explicação, depois eu vou fazer isso na prática para vocês verem aqui com um relé e com uma fonte de alimentação, como funciona diferente esse caso aí do relé, ok? Então vamos lá, vem comigo. Olha só, então tensão contínua com 60 Hz alimentando um relé. Primeiro, como é que pode ser uma tensão contínua se ele é de 60 Hz? Veja só, a gente aprende normalmente o quê? Que a tensão contínua é uma linha reta. Confere? Positiva acima do eixo do X, negativa, tudo bem. Mas aí essa tensão contínua, antes de se tornar contínua pura, perfeita para alimentar os circuitos, os transistores, as memórias, os processadores, ela vem de uma tensão alternada, senoidal, passa por um diodo retificador ou mais diodos retificadores. No nosso caso aqui, olha, a gente colocou o seguinte, peguei aqui, ó, um transformador, um trafo, redutor de 0,220, é o que vocês têm no kit de vocês aí de eletrônica, que a gente estuda aqui na escola, entendeu? Que vocês têm. Então, olha, 220 saindo 12 mais 12. Então, peguei o transformador, o trafo, o redutor, apliquei a tensão, peguei 12 volts, deixei o outro fio desligado, usei o terra, que é o fio preto, vocês vão ver isso na prática, coloquei um diodo retificador, olha, de anodo para catodo. Sabemos que a tensão alternada é uma tensão senoidal, com frequência de 60 Hz, da rede elétrica que vem aqui 220, vem com 60 Hz, que aqui no Brasil é 60 Hz a frequência. Então o diodo vai entrar pelo anodo, sair pelo catodo, né, que é a listinha aqui, ó, anodo catodo, e aí a gente aprendeu que o diodo conduz a corrente num único sentido dos elétrons. Então ele vai nesse sentido dos elétrons, como está nesse sentido dos elétrons, ele vai passar esse sentido dos elétrons. Quando os elétrons estiverem agora na forma inversa, tá, que é o semiciclo aqui negativo, o diodo não vai conduzir. Então aqui, olha, vai ter corrente aqui, ó, esse ponto aqui não tem corrente, é zero aqui. Depois volta o semiciclo positivo, os elétrons nesse sentido, ele conduz novamente, e aí você vai ter a tensão pulsativa. Essa tensão aqui, pessoal, que o diodo conduziu aqui, ó, essa corrente aqui, ó, essa tensão DC é variável com 60 Hz. É esse caso que a gente está explicando. Então, essa tensão variável 60 Hz, a gente vai aplicar na bobina do diodo, na bobina do relé. É isso que vai fazer a experiência. Mas espera um pouquinho aqui. Alguns alunos perguntaram, professor, me diga uma coisa, por que é que o senhor usou esse resistor aqui, ó, R1 de 1K? Vocês têm aí no seu kit. É simplesmente para poder fechar o circuito e fazer o diodo trabalhar normalmente e a gente poder medir a tensão também, ver com o osciloscópio, que a gente vai ver daqui a pouco na prática. Então temos aqui a tensão pulsativa, certo? Que é essa aqui, ó, a tensão variável pulsativa de 60 Hz. Só os pulsos positivos. E aqui eu mostrei o seguinte, que a tensão alternada, né, que entra aqui da rede elétrica, a gente vai ter essa tensão alternada aqui, ó, com semiciclo, né, positivo, negativo, ó, semiciclo positivo, semiciclo negativo, com frequência de 60 Hz, que é a também que chega também aqui do transformador, do secundário do transformador, tanto dessa fase 1 como da fase 2. Não estamos usando essa saída, ok? Então veja, quando a gente ligar o diodo, vai ter uma corrente passando por esse resistor, ele é de 1K, no mínimo 1/6 de watt. Se você dissesse, mas eu não tenho 1/6, só tenho 1/4, meio, 1 watt, não tem nenhum problema. Professor, não tenho 1K não, tenho 470 ohms, pode usar? Pode usar. Eu posso usar um de 2K2, 1.5? Pode usar também. Eu botei uma aqui porque nós temos no nosso kit. E aí temos, já vimos a tensão alternada, o transformador passou para cá 12 volts, e aqui temos a tensão que a gente falou aqui, ó, tensão DC variável 60 Hz. Esse tipo de retificação é chamado de retificação de meia onda, pessoal, meia onda, certo? Que ele só faz uma parte da onda, tá vendo? Eu botei aqui, olha, corrente aqui nesse ponto, ó, que é esse, ó, ponto igual a 0, não tem corrente nesse momento, só vai ter a tensão nesses pulsos. Botei aqui, ó, tensão DC variável, pulsante, positiva de 60 Hz. Então veja só, pessoal, a tensão contínua, certo?
sem ser com capacitor, a tensão contínua, ela pode ter 60 Hz na retificação de meia onda e pode ser até uma tensão contínua de 120 Hz. E isso quando não tem um capacitor. Veja que não tem capacitor aqui. Então não tem como ele armazenar e se opor à variação da tensão. Agora, que a gente explicou essa parte aqui dessa tensão DC, vamos agora levar na prática para vocês verem aí. Vem comigo!